Eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e agora a gente vai conversar sobre educação. Dentro da ordem social existe um tema, na verdade, que não é só educação, cultura e desporto, está tudo junto na mesma sequência, e a aula de hoje a gente fala sobre educação primeiro, depois cultura e aí vai falar sobre desporto. Onde é que encontro essas informações da Constituição da República? Aqui, no artigo 205 ao 217. Lá a gente fala de aspectos gerais da educação, cultura e desporto, financiamento, obrigações de cada ente federado e informações importantes para a sua prova. Vamos começar pela educação, então. A Constituição Federal, no seu artigo 205, trata a educação como direito social de todas as pessoas. Perceba que quando a gente fala em direito social, a gente está falando, tem que lembrar do artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Logo depois do artigo 5º tem aquele artiguinho pequenininho, 6º. Ele está entre o artigo 5º, que é um gigante, e o artigo 7º, que é outro gigante da Constituição. E lá no artigo 6º a gente tem as informações básicas e iniciais sobre direitos sociais. Dentre eles nós temos a educação. E é um direito humano de segunda geração. Acesso à educação são direitos humanos de segunda geração. Nós não podemos ignorar isso. De forma alguma, de forma alguma. Sem educação um país nunca crescerá. A educação muda a vida do ser humano. Sim, a educação muda a vida do ser humano. Se a gente não tiver educação nesse país, o Brasil nunca mudará. É um dever do Estado e da família. Disponibilizar serviços de educação é dever estatal. Não é uma opção. Disponibilize se eu quiser. Não. É dever estatal e da família. A família não se isenta da responsabilidade de prestar o serviço de educação, de ofertar o serviço de educação às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus jovens. Sua promoção será feita com incentivo e colaboração da sociedade. Finalidade da educação: pleno desenvolvimento da educação, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso aqui é um ponto bem interessante, né? Qualificação, ou melhor, preparo para o exercício da cidadania. Você está entendendo por que agora, você está entendendo agora por que eu falo que a educação muda a vida do ser humano? A educação pode mudar o país por causa disso, porque ela prepara para o exercício da cidadania. Essa é uma garantia constitucional que nós temos, que toda a educação no país será voltada para a promoção da cidadania. E cidadania é um conceito muito amplo, um conceito contemporâneo. Eu não posso pensar em cidadão só aquele que tem um título de eleitor. Isso é cidadania eleitoral. A gente está falando de uma cidadania constitucional muito mais ampla, abrangente e sintonizada com a realidade dos países do mundo na atualidade. Então, falar em cidadania é falar em acesso à educação. Falar em cidadania é falar em consciência política. Falar em cidadania é falar da participação do indivíduo na administração político-administrativa de um país. E eu não consigo fazer isso sem educação. É impossível fazer isso sem educação, né? A qualificação para o trabalho. Durante muito tempo você frequentou a escola aprendendo a decorar fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, fórmulas de física e devia se perguntar como eu me perguntava. Desculpa aí. O que eu vou fazer com essa fórmula matemática? O que eu vou fazer com essa fórmula química? O que eu vou fazer com essa fórmula física, né? Só depois de muito tempo que eu fui entender que aquilo eram meros exercícios para desenvolvimento de raciocínio e que eu só usaria aquelas fórmulas se eu fosse me dedicar a alguma atividade daquela área. Mas eu precisava aprender aquilo para expandir o meu raciocínio. Sim, é igual ao exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, mais você fortalece sua musculatura. Os cabeção não é diferente. Quanto mais você usa, mais musculatura cerebral você terá. Então não reclame daquelas contas malditas que você tinha que fazer em provas de física, porque aquilo de forma direta ou indireta estava tentando te qualificar e te preparar para o trabalho. Acontece que a educação no Brasil ainda pensa no trabalho de 150 anos atrás. O trabalho hoje mudou.
né? O trabalho hoje ele é eletrônico, ele é virtual, ele é instantâneo. As respostas têm que ser imediatas, elas não são demoradas, né? Todo mundo é extremamente antenado, ligado, plugado, e as escolas não estão preparadas para isso. Mas nunca! Nem! Escolas não estão preparadas para isso. Ainda dão exemplozinhos de crianças que vão com moedinhas comprar fruta na quitanda para a mamãe. Acabou, isso não existe mais. Todo mundo usa cartão, todo mundo usa pagamento online, transferências bancárias online. A educação tem que se atentar para isso. Aí sim ela vai estar preparando para o trabalho, né? A gente estuda o português como matéria principal nas escolas. O português é matéria principal nas escolas, 95% das escolas. Quando é que nós vamos encarar o inglês, o espanhol e o francês como matérias principais nas escolas? Porque o mundo é globalizado. O chinês, por exemplo, eu moro em Anápolis, uma cidade do interior do Goiás, uma cidade economicamente muito forte. Lá, com tranquilidade, você encontra basicamente 3 idiomas. O português, o idioma português, libanês e chinês. O maior distrito industrial do estado de Goiás, se não é o maior, é o segundo maior, está situado em Anápolis. Lá se fala francês, inglês, português e chinês. As escolas não estão preparadas para isso, não dão essa visão, esse foco. Então, por que eu tenho que saber isso, cabeça? Porque a qualificação para o trabalho é uma obrigação do serviço de educação. Eu tenho que fornecer, eu tenho que estender a essas crianças e adolescentes a oportunidade de se aprender mais de um idioma, a oportunidade de se entender como funciona o raciocínio algoritmo do Google, a oportunidade de entender como eu faço pesquisas rápidas por um sistema de computador, pelo telefone, pelo celular, pelo tablet. Como é o comércio eletrônico. Qual é a matemática utilizada para você construir um site, para construir rotinas de funcionamento automático de respostas de um site. Como é a matemática utilizada para construir um software que atende o seu telefone e te dá respostas automatizadas. É isso que é qualificação para o trabalho hoje. Eu não posso mais estudar ciências nas escolas dissecando lagartixas apenas. Não, eu tenho que estudar ciências nas escolas pensando em alimentos transgênicos, pensando na manipulação de medicamentos, qual é a química utilizada para um medicamento que vai usar na dor de cabeça, que vai aliviar a tensão pré-menstrual das mulheres. Nada disso é falado em escolas hoje. Por isso que o Brasil é um país atrasado. Cabeça, você tá muito bravo. Não, filho, não tô bravo, não. Essa é uma das partes que eu mais gosto da Constituição. A ordem social. Porque ela trata de temas que são muito próximos a todos nós e muito caros para todos os brasileiros, né? Educação, pô. Educação é algo que a gente tem... Antes de nascer, a gente já está tendo educação e a gente tem que viver com a educação até o dia que falecer, né? E para quem acredita em reencarnação, a gente vai para outro lugar buscando mais educação para quê? Para crescimento pessoal, intelectual, profissional e por aí vai, né? Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição e acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei, plano de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Exclusivamente por concurso público de provas e títulos nas redes públicas. Que é isso, gurizada? Posso contratar professor temporário? Não. Posso terceirizar professores por meio de licitação? Não. Por que é que não? Porque eu tenho uma regra constitucional
dizendo que a contratação de professores é exclusivamente por concurso público. Olha aqui, ingresso nas carreiras do magistério público exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos professores das redes públicas de ensino. Isso é valorização profissional da educação. Eu não posso realizar, é proibido, é vedado constitucionalmente, eu não posso realizar uma espécie de licitação para contratar professores de forma terceirizada. Existe um município de Santa Catarina que está fazendo isso. Isso é inviável, isso é proibido, isso é incorreto. Né? Contratação temporária de professores é só em situações excepcionalíssimas e é por prazo determinado. Esse é um dos pontos mais importantes da minha forma de entender a educação no Brasil. Pluralismo de ideias. Quando a gente fala em pluralismo de ideias, eu acho que as pessoas não têm noção do que significa isso. Pluralismo de ideias é você poder discutir numa escola pública e numa escola privada, homossexualismo, socialismo, comunismo, capitalismo, anarquia, rock and roll, chimbinha e calypso, música clássica, teatro, arte, música indiana, teologia, história da Grécia, Roma, terrorismo. Pluralismo de ideia comporta a discussão do pluriconhecimento. Se eu não oportunizar aos estudantes o estudo científico e imparcial sobre todos esses aspectos do cotidiano universal do mundo, eu não tenho educação. Eu tenho outra coisa, mas não é educação. Não é possível entender que uma escola não possa discutir de forma científica e imparcial a homossexualidade. Mas por que eu preciso discutir isso, cabeça? Por quê? Porque você precisa formar cidadão. Porque você precisa preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E o cidadão convive com homossexuais. O mercado de trabalho convive com homossexuais. Eu tenho que despertar o interesse dessas crianças não pelo homossexualismo, mas pelo conhecer o homossexualismo e dar a ela a capacidade de raciocinar cientificamente sobre o que é isso. Dar à criança e ao adolescente a oportunidade de raciocinar sobre o Estado, para que ele serve, por que ele existe, por que eu pago tão caro por ele. Pluralismo de ideias é pluralismo ideológico. Eu não posso entender que a educação no Brasil será só de um partido político, só a ideologia petista, por exemplo. Não, de forma alguma. Eu não posso doutrinar pessoas a serem gays, lésbicas, não posso doutrinar pessoas a serem petistas, PSDBistas ou PMDBistas. Eu não posso doutrinar pessoas a serem terroristas ou de extrema direita, xenofóbicos. Não. Eu tenho que oportunizar o estudo de tudo isso com um cunho científico, imparcial, para que nós tenhamos cidadãos plenos que possam participar de forma civilizada da administração política e administrativa de um país. É por isso que a Constituição estabelece que educação deve prever, por exemplo, igualdade de condições para acesso e permanência. Quando eu falo igualdade de condições para acesso e permanência, eu estou dizendo que toda criança e adolescente deveria ter a facilidade que os meus filhos têm de ir à escola. E não é essa a realidade do Brasil. Existem crianças que precisam caminhar 6 quilômetros na terra, na lama, na poeira, para poder chegar na escola, porque não existe transporte coletivo até a escola. Isso é igualdade de acesso? Nunca é e nunca foi. Então, esses conceitos aqui, por mais que você não
concorde. Por mais que você entenda que uma escola só deve ensinar matemática, português, idioma e ciências e jamais deveria tocar no assunto homossexualidade, jamais deveria tocar no assunto política. Tudo bem, eu vou te respeitar e espero que você seja feliz com esse entendimento. Torço para que seja feliz com esse entendimento. Mas não é isso que o examinador vai te perguntar numa prova. O examinador de concurso está mudando muito a forma e o padrão de questionamento, porque a sociedade está mudando. E ele tenta buscar, pensar numa prova de concursos públicos informações que são diversas do conhecimento tradicional. No conhecimento tradicional, meu pai, por exemplo, jamais toleraria que numa escola se discutisse, por exemplo, a formação da família monoparental. O que é a formação da família monoparental, que é conhecida e autorizada pela Constituição, é a entidade familiar constituída apenas por uma mãe e seus filhos, ou por um pai e seus filhos. A família homoafetiva é prevista de forma indireta, mas está prevista na Constituição. Meus pais, ou melhor, meu pai especificamente, jamais toleraria esse tipo de discussão numa escola, porque ele entende que não é coisa de escola, é coisa de adulto. Mas se eu não dou conhecimento para um adolescente para que ele tenha a capacidade de raciocinar de forma oportuna, orientada, ele cresce um adulto preconceituoso. E do preconceito pode surgir a violência. E aí a gente vive esse caos social por falta de educação. Só que educação não é aquilo que você achava que tinha. Educação vai muito além. Perceba, liberdade de aprender. Liberdade de aprender o que é o outro, liberdade de aprender o que é ciências, liberdade de aprender o que é a matemática, liberdade de aprender o que é a cultura de um outro povo, o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Liberdade de entender o que é o islamismo, por que eles se comportam daquela maneira, por que é que no Paquistão as mulheres se vestem daquela forma. Isso é informação, isso é fundamental, isso é conhecimento. Se eu não oportunizar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, o Brasil vai continuar sendo um país de imbecis, só que de um exército de imbecis e ignorantes, que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem pensar. É uma boiada tocada. Não é isso que eu quero, nem para mim, nem para os meus filhos, nem para ninguém. Por isso nós temos regras constitucionais para aplicar na educação. Gestão democrática do ensino na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal. Isso é lindo, né? Piso nacional, uma merreca esse piso nacional, é pouca coisa maior que um salário mínimo. Lei disporá sobre categorias de trabalhadores profissionais de educação básica, fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. E aí as universidades fazem parte da rede de educação? Claro que fazem parte da rede de educação desse país. E nas universidades existem algumas regras importantes também que a gente tem que observar. Olha só, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial. A universidade... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.